Olá, amigo EBEG, seja muito bem-vindo ao Webinários. Hoje, no nosso segundo dia, eu estou aqui para tratar do assunto de execução fiscal. Ontem nós tivemos a palestra do Dr. José Roberto sobre a Câmara de Conciliação da Advocacia Geral da União. E hoje eu estarei aqui para tratar especificamente da execução fiscal, que é um tema chave para aqueles que se preparam para os concursos de advocacia pública. Eu sou procurador da Fazenda Nacional, atuo perante o STJ e boa parte da minha lida diária, do meu dia a dia, é trabalhando com a execução fiscal. Então hoje eu trouxe aqui alguns temas que reputo, alguns temas relacionados à execução fiscal que reputo relevantíssimos, algumas jurisprudências deste ano de 2013 que estão relacionadas com a execução fiscal que certamente, com toda a convicção, serão cobradas nos próximos concursos de advocacia pública. É importante que você esteja atento para o que vem a ser a execução fiscal. Eu quero iniciar tomando por base os créditos tributários. Veja, a execução fiscal, ela instrumentaliza o interesse do poder público na cobrança das suas dívidas ativas, das suas certidões de dívida ativa. A certidão de dívida ativa é um título executivo extrajudicial que é lavrado pela administração pública e ele é cobrado pelo procedimento especial de execução fiscal. Tomando, por exemplo, as dívidas ativas de natureza tributária, ocorrem na sucessão até chegar à execução fiscal. Ocorrem os fatos geradores, esses fatos geradores se subsumem à norma tributária, à hipótese de incidência. Dessa subsunção legal ocorre o surgimento de uma obrigação tributária. A obrigação tributária, de um lado, é o liame que liga, de um lado, o Estado, o seu poder de império, e o contribuinte, vinculados por um liame jurídico instrumentalizado numa norma tributária, que inicia na própria Constituição, que distribui as competências tributárias, as leis complementares de normas gerais de direito tributário, as normas instituidoras dos tributos, dos impostos, das contribuições, enfim, das taxas. E surge a obrigação tributária com a subsunção dos fatos da vida à norma hipotética. Essa obrigação tributária se transforma em crédito tributário com o lançamento. Deste lançamento, o contribuinte tem um prazo de 30 dias para impugnar o ato formal de lançamento para alguns procedimentos, para alguns atos, ou enfim, o procedimento. O contribuinte tem um prazo de 30 dias para impugná-lo. Não impugnado ou impugnado, mas indeferido o recurso do contribuinte, esse crédito tributário é definitivamente constituído, esse crédito público é definitivamente constituído, é aberto um prazo para pagamento. Caso esse crédito não seja pago, será inscrito na dívida ativa, no caso do ente federal, da União, dos estados ou do município, e posteriormente cobrado por sua procuradoria pública. Então esse é o caminho até chegar à dívida ativa. O mesmo ocorre com algumas variações, mas com o mesmo iter, com um procedimento, com um procadere, até chegar à dívida ativa não tributária. A dívida ativa não tributária, que também é cobrada pelas procuradorias públicas, seja dos municípios, dos estados e da União. Na União, toda a dívida ativa da União é cobrada pela Procuradoria da Fazenda Nacional. A Procuradoria da Fazenda Nacional, além de administrar as dívidas ativas que já existem, é ela, como instituição, que inscreve em dívida ativa, é a Procuradoria da Fazenda que inscreve em dívida ativa da União. Os créditos são remetidos para a Procuradoria da Fazenda para que ela inscreva e depois cobrados por ela mesma, pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Por exemplo, o iter de um crédito não tributário, multas trabalhistas. Existe a fiscalização do trabalho, existem normas regulamentares para serem cumpridas pelos empregadores. A fiscalização do trabalho pode lançar uma multa pelo descumprimento de uma norma dessa natureza. Desta multa lançada administrativamente no seio do Ministério do Trabalho,
tomando, por exemplo, essa instituição. Há um prazo para impugnação da multa, um prazo para que o autuado pelo auto de infração trabalhista se defenda. Caso essa defesa não exista, ou caso essa defesa venha a ser julgada improcedente, esse crédito que é uma multa por infração à legislação trabalhista, ela é remetida à Procuradoria da Fazenda Nacional, a Procuradoria da Fazenda Nacional inscreve em dívida ativa, e aí a inscrição desse crédito não tributário, e há a cobrança pela via da execução fiscal. Então veja que dentro do seio do Estado, a execução fiscal é o fim para o qual caminham os créditos de natureza tributária ou os créditos de natureza não tributária que não foram adimplidos pelos devedores. São créditos regularmente formados. E o que significa dizer regularmente formados? Que passaram pelo crivo do contraditório, porque o Estado, o município, a União, não constitui crédito contra o sujeito passivo sem antes lhe abrir prazo para a defesa. Salvo nas hipóteses dos lançamentos, do autolançamento, por exemplo, uma situação específica, onde é o próprio contribuinte que oferece a tributação de determinados créditos, onde o próprio contribuinte apresenta uma declaração de créditos tributários federais, uma DCTF ou uma GIA, no caso do ICMS, uma guia de declaração, em forma de declaração, enfim. Mas a regular formação do crédito significa dizer que ele observou, dentre outros procedimentos legais, o contraditório. Então veja que caminha para a execução fiscal os créditos do Estado. E caminha para a execução fiscal os créditos do Estado, e nós estamos excluindo os créditos das pessoas jurídicas de direito privado, evidentemente. Não são cobrados em execução fiscal, por exemplo, os créditos do Banco do Brasil, embora seja uma criatura pertencente à União, pertencente à estrutura administrativa indireta da União, mas é uma sociedade privada, ou seja, os seus créditos não são públicos, não são, por conseguinte, cobrados na execução fiscal. Então, eu estou apenas dando esse apanhado rápido, introdutório, para lhe situar do tema, mas a minha abordagem aqui nesse webinário hoje, e essa é a finalidade do webinário, é lhes dar notícias jurisprudenciais, notícias de jurisprudências, que serão cobradas nos próximos concursos das advocacias públicas e que lhes serão úteis para instigar o estudo sobre a execução fiscal. Minha função aqui não é dar uma aula introdutória sobre o que é execução fiscal, qual é o procedimento. Eu vou partir do pressuposto que os que me assistem já têm uma base sobre este procedimento em si, sobre esse procedimento específico em si. Eu trago um conceito para fechar essa introdução, que é o seguinte: o que é execução fiscal? Uma modalidade especial de execução por quantia certa, ou seja, não tem a finalidade de coagir uma obrigação de fazer, não tem a finalidade de impor um não fazer, mas simplesmente a finalidade da execução fiscal é o adimplemento de um crédito inscrito em dívida ativa, mas que não foi satisfeito no momento oportuno pelo devedor do Estado. Essa é a finalidade da execução fiscal. Materializada em título executivo extrajudicial, e esse título executivo extrajudicial, ao contrário do que alguns doutrinadores dizem, não difere muito dos outros títulos, porque tem a participação, sim, do devedor. Alguns doutrinadores dizem que a CDA, a certidão de dívida ativa, difere de outros títulos cambiários, por exemplo, como o cheque, porque o devedor dele não participou. Isso não é verdade. Veja, nos dois exemplos que lhes disse, tanto das multas trabalhistas como dos créditos tributários, o devedor do Estado teve a oportunidade e tem a oportunidade de manifestar-se, de participar da formação da CDA. A CDA, como resultado da inscrição na dívida do poder público, na dívida que os particulares têm com o Estado, a CDA ela representa um crédito que foi formado com a participação do sujeito passivo. Evidentemente, o Estado, notadamente nos casos dos tributos, está atuando no seu jus imperium, está atuando no seu como potestade, como poder. Mas isso não impede que haja impugnação do lançamento, haja recursos e haja ainda, especificamente na estrutura da União,
o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, antigamente chamado de Conselho dos Contribuintes, que existe como instância maior, superior, cuja formação é paritária, há integrantes tanto do Estado como há integrantes representando contribuintes também, que julgam recursos de contribuintes. Então veja que a CDA é sim um título executivo extrajudicial que é formado com a participação do sujeito passivo. Essa é uma ótica fazendária que você precisa ter. E além disso, ao meu ver, em que eu mergulho mais no argumento fazendário, ao meu ver, um título executivo extrajudicial que goza de uma legitimidade, de uma veracidade superior em relação aos demais títulos, porque produzido pela administração pública. E não esqueçam que os atos administrativos, os atos exarados pelo poder público, de acordo com a doutrina dos atos administrativos e direito administrativo, gozam de presunção de veracidade e legitimidade. A certidão de dívida ativa, ela tem um plus, pois formada dentro do Estado para a cobrança dos seus créditos, com a participação do sujeito passivo. Então, essa é a certidão de dívida ativa, que se processa no interesse, essa execução fiscal, a modalidade específica, se processa no interesse da Fazenda Pública, que é a credora dos créditos. Na verdade, esse conceito é uma condensação do que vem a ser a execução fiscal. Aplicação da Lei 6.830, prioritariamente, subsidiariamente, do Código de Processo Civil, combinada, por exemplo, com a Lei 4.320, que diz quais são as dívidas ativas, e diz de que são formadas, como são formadas as dívidas ativas, de que elas são compostas, e algumas normas de direito material que tratam de responsabilidades. Por exemplo, as normas de responsabilidade tributárias contidas no Código Tributário Nacional, Norma Geral de Direito Tributário, lei complementar, recebida como lei complementar, desde o ordenamento jurídico de 67. Então, essas normas de direito material também compõem esse procedimento específico. A Lei 6.830 trata das normas procedimentais processuais específicas que são aplicadas nesse conjunto de executivo fiscal com normas de direito material também específicas. O que eu quero começar, e aqui entrando na jurisprudência, pois nossa aula, como já lhes disse, é jurisprudencial, é para trazer notícias de jurisprudências relevantes. Eu quero iniciar esse momento importante da aula para caminhar ao nosso ápice e depois fazer as nossas conclusões com a cobrança alternativa do crédito público. Veja, a execução fiscal é a cobrança judicial da dívida ativa. Ela é o fim para o qual esse rio corre, essa estrutura administrativa do Estado corre com, ao fim e ao cabo, materializando-se a não satisfação dos créditos públicos, a cobrança judicial pela execução fiscal. Entretanto, com o pacto republicano de se desjudicializar as cobranças, com o compromisso do Estado de tornar mais célere a cobrança do crédito público e desafogar o judiciário, há hoje, nos estados, nos municípios, especificamente esse recurso 1.126.515, que foi julgado agora, em dezembro de 2013, foi do município de Londrina, o Estado de São Paulo já faz, a União já faz, através da Procuradoria-Geral Federal, e a Procuradoria da Fazenda Nacional também fará, o protesto da dívida ativa. Eu estou um pouco antes. Execução fiscal, eu estou tratando de um instrumento paralelo que você precisa saber, porque vai ser cobrado nos próximos concursos da advocacia pública. A cobrança através do protesto. O protesto é um instituto bifronte. É um instituto que foi construído para, através do cartório de títulos, dar publicidade a uma dívida, constituir o devedor desse título em mora e constituir, ao mesmo tempo, uma via secundária, paralela, de cobrança do crédito. É uma cobrança extrajudicial do crédito público. A grande questão é que o STJ tinha uma jurisprudência pacífica que não admitia que a certidão de dívida ativa, como título emanado do Estado, como título executivo extrajudicial diferenciado, que tem o crivo do poder público,
o STJ não admitia que ele fosse objeto do protesto. Por quê? Porque o protesto, como instituto do direito cambial, como instituto de direito empresarial, estaria pré-ordenado a servir tão somente ao protesto de títulos executivos extrajudiciais cambiais, como o cheque e a duplicata. Mas, em dezembro, essa jurisprudência foi alterada. E aí o STJ passa a admitir expressamente o protesto da certidão de dívida ativa. Veja, eu trouxe aqui a notícia do STJ, publicada no dia da sessão que tomou essa decisão, dia 5 de dezembro de 2013. Segunda turma muda a jurisprudência e admite protesto da CDA. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça admitiu o protesto da certidão de dívida ativa, título executivo extrajudicial da Fazenda Pública, utilizado para o ajuizamento da execução fiscal. A decisão unânime altera a jurisprudência sobre o tema. Altera a jurisprudência sobre o tema. Preste atenção nisso. Antes, a execução fiscal como um último fim para os créditos públicos, agora tem uma forma alternativa de cobrança. Tem uma forma paralela de cobrança, uma forma extrajudicial de cobrança, de coação extrajudicial para o pagamento dos créditos públicos. E a vantagem do protesto é, além de servir como esse instrumento de coação extrajudicial, além de desafogar o judiciário, além de agilizar a cobrança do crédito público, além de desburocratizar essa cobrança, essa medida ela representa uma extrema vantagem para o poder público, porque interrompe a prescrição. O particular que é devedor não terá crédito na praça, porque seu nome será colocado nos sistemas de proteção do crédito, porque contra si há um protesto de título executivo extrajudicial no cartório de títulos e registros. Então, há uma vantagem na celeridade e no adimplemento. O que é preciso criar, e isso é totalmente favorável ao poder público, é a cultura do pagamento dos créditos públicos. A cultura de que eu não posso deixar para pagar o crédito público quando for ajuizada a execução fiscal, quando eu for citado, se eu for encontrado, enfim, a Deus dará. Eu tenho que ter o mesmo compromisso com os meus créditos privados que eu tenho com os créditos públicos. Porque um cheque não é mais importante do que uma CDA. Uma duplicata, como título executivo judicial, não é mais forte do que uma certidão de dívida ativa. Então, o que tem que mudar no Brasil é essa cultura. E essa decisão é extremamente importante, porque além de alterar o tema, ela serve de subsídio para os argumentos fazendários. Eu trouxe aqui a ementa, veja a ementa, essa decisão já foi publicada. A ementa diz: processo civil e administrativo. Protesto de CDA, Lei 9492. A Lei 9492, que é a lei que trata do protesto, ela foi alterada recentemente para deixar claro que, foi alterada em 2012, para deixar claro que a CDA, a certidão de dívida ativa, também era passível de protesto. Interpretação contextual com a dinâmica moderna das relações sociais e o segundo pacto republicano de Estado por um sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo. Superação da jurisprudência do STJ. Essa é a ementa. E eu trouxe aqui 2 trechos dela para compartilhar com vocês. Merece destaque que a publicação da Lei 12.767/2012, que promoveu a inclusão do parágrafo único no artigo 1º da Lei 9492, para expressamente consignar que estão incluídas, dentre os títulos sujeitos a protesto, as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. Um argumento. Outro argumento. São falaciosos os argumentos de que o ordenamento jurídico já instituiu o mecanismo para a recuperação do crédito fiscal e de que o sujeito passivo não participou da constituição do crédito. É o que eu estou dizendo aqui a vocês, o STJ está dizendo. A certidão de dívida ativa é um título executivo extrajudicial de natureza diferenciada, porque o sujeito passivo participa da constituição do crédito, tanto quanto participa da formação de um cheque, assinando. Essa é a realidade e o STJ a reconheceu. E o fato de existir um meio próprio, que é o objeto da nossa aula, a execução fiscal, o fato de existir um meio próprio de cobrança, um meio diferenciado de cobrança dos créditos públicos, não é empecilho à existência de uma forma de cobrança extrajudicial. Eis a questão. A execução fiscal não
não é empecilho à existência do protesto. A execução fiscal, como a cobrança judicial, ela deve ser o último recurso utilizado pela Procuradoria Pública. Então veja que é relevante, dentro do tema da execução fiscal, você compreender que há a possibilidade, referendada pelo STJ, de que exista outra forma de recuperação do crédito público, que não é a judicial, mas a extrajudicial, através do protesto da certidão de dívida ativa, que outrora simplesmente era compreendida como instrumento apto a viabilizar a execução fiscal. E agora não. Agora ele é enxergado, a certidão de dívida ativa é enxergada como um título executivo extrajudicial, com o respeito, com a formação, com a participação do sujeito passivo e com a nota da presunção de veracidade e legitimidade que marca os atos administrativos. Então eu trouxe essa jurisprudência para a gente iniciar o tema da execução fiscal, com a finalidade de que o colega saiba da via alternativa à própria execução fiscal. Da via alternativa à própria execução fiscal, referendada pelo Superior Tribunal de Justiça. Para terminar, um outro argumento, e esse argumento é bastante interessante, porque traz para a ementa do julgado do STJ essa questão do segundo pacto republicano, e assim diz o item 14 da ementa. A Lei 9492 deve ser interpretada em conjunto com o contexto histórico e social, de acordo com o segundo Pacto Republicano de Estado por um sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo. Definiu-se como meta específica para dar agilidade e efetividade à prestação jurisdicional a revisão da legislação referente à cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública, com vistas à racionalização dos procedimentos em âmbito judicial e administrativo. Então pode esperar que nos próximos concursos para a advocacia pública esse tema vai ser cobrado. Provavelmente, talvez, numa prova subjetiva, para que você discorra por conta das relevâncias, dos relevantes aspectos que foram trazidos para essa ementa. Essa ementa tem 16 itens, se não me engano, e ela é bastante elucidativa em relação à execução fiscal, à cobrança do crédito público, à necessidade de agilidade e desafogamento judiciário e da existência de uma via alternativa à execução fiscal para a coação do devedor que não adimpliu uma certidão de dívida ativa, considerando, enfim, a certidão de dívida ativa como um instrumento, sim, efetivo, com a nota da presunção da veracidade, da legitimidade, que, até prova o contrário, deve prevalecer, e com a consideração da participação, sim, do sujeito passivo na formação do título público. Agora, nós entraremos especificamente na execução fiscal e nos temas que eu quero trazer para o debate. E eu quero iniciar, eu trarei mais 4 temas, e o primeiro tema que eu quero iniciar, especificamente sobre a execução fiscal, é um julgado já de 2 anos atrás, mas que é relevante ser refrisado. Veja, o artigo 2º, pegue sua lei de execução fiscal, nesse iter de cobrança da execução fiscal, o artigo 2º, parágrafo 3º, diz o seguinte, que a inscrição na dívida ativa, com a finalidade de apurar a liquidez e certeza do crédito, suspenderá a prescrição por 180 dias, até a distribuição da execução fiscal. Ou seja, naquele caminho que lhes disse, constituição definitiva do crédito, seja ele tributário ou não tributário, posterior à inscrição em dívida ativa. No âmbito da União, essa inscrição em dívida ativa é feita exclusivamente pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, me permitam utilizar o exemplo do que eu conheço. No caso da União, a Procuradoria da Fazenda Nacional, inscrevendo em dívida ativa esse crédito pelo artigo 2º, parágrafo 3º, que você está com ele aberto aí, ele terá a sua prescrição suspensa por 180 dias ou até a distribuição da execução fiscal. A inscrição em dívida ativa, como controle de legalidade, ela teria o condão de suspender a prescrição. O STJ, analisando este artigo, considerou em incidente de inconstitucionalidade, analisado pela Corte Especial do STJ, nesse recurso 1.337.765 de 2011,
que este dispositivo é inconstitucional quando aplicado à dívida ativa de natureza tributária, porque a prescrição tributária deve estar prevista na norma geral de direito tributário, a lei complementar. E a lei de execução fiscal não é uma lei complementar. Não é uma lei complementar. O STJ considerou, então, que essa suspensão por 180 dias da lei de execução fiscal, prevista expressamente na lei de execução fiscal, como uma suspensão decorrente do ato de inscrição em dívida ativa, somente se aplica às dívidas de natureza não tributárias por conta da reserva de lei complementar para dispor sobre prescrição tributária. Senão, estaríamos criando, na via da lei ordinária, na via da lei procedimental, uma norma geral de direito tributário relacionada à prescrição tributária, e isso não é permitido sob a ótica da Constituição Federal. Então, veja, eu lhes dei, no começo da aula, 2 exemplos. A formação da certidão de dívida ativa de natureza tributária e a formação de dívida ativa, por exemplo, de uma multa trabalhista, de uma multa oriunda da fiscalização do trabalho. Em relação à inscrição em dívida ativa das multas oriundas da legislação do trabalho, por exemplo, a inscrição em dívida ativa dessa multa terá o efeito de suspender a prescrição por 180 dias. Mas essa mesma inscrição, quando relacionada a um crédito tributário, ela não suspenderá a prescrição. Ela não suspenderá a prescrição. Por quê? Porque as normas de prescrição tributárias devem estar previstas em lei complementar. E a lei de execução fiscal não é uma norma geral de direito tributário, não é uma lei complementar apta a tratar sobre prescrição tributária. Então veja que o mesmo órgão, no caso da União, insisto, a Procuradoria da Fazenda Nacional, tem 2 consequências para o mesmo ato. A inscrição em dívida ativa de dívidas ativas tributárias tem uma consequência, e a inscrição em dívida ativa de dívidas ativas não tributárias tem outra consequência. O segundo dispositivo que eu quero comentar, que foi declarado inconstitucional neste mesmo julgado, é o artigo 8º. O artigo 8º, parágrafo 2º da Lei da Execução Fiscal, que está aberta aí com você. Abra o artigo 8º, parágrafo 2º da Lei da Execução Fiscal. Diz o seguinte: o despacho do juiz que ordenar a citação interrompe a prescrição. Só que o Código Tributário Nacional dizia, antes da reforma de 2005, que era a citação efetiva que interrompia a prescrição. E você sabe que entre a citação efetiva e o despacho que ordena a citação, há um tempo a ser observado. Por conta dessa diferença de tratamento, de igual maneira, considerou o STJ inconstitucional este artigo 8º, parágrafo 2º. Estou dando menos relevância a ele porque o Código Tributário Nacional, hoje, na redação de hoje, tem esse mesmo dispositivo. Esse dispositivo do Código Tributário Nacional foi adequado. Mas, para o passado, vale esse entendimento do STJ de que esse dispositivo do artigo 8º, parágrafo 2º, não se aplica às dívidas ativas de natureza tributária. Pelo mesmo motivo que dispõe de prescrição, e a prescrição é matéria de reserva de lei complementar. Então, só trazendo aqui o item 2 da ementa desse incidente de inconstitucionalidade resolvido pela Corte Especial do STJ, que eu trago para abrir o tema de execução fiscal, para que você saiba que existem 2 dispositivos que tratam de prescrição e têm aplicabilidade restrita às dívidas ativas de natureza não tributária. Abre aspas, STJ. Assim, são ilegítimas em relação aos créditos tributários as normas estabelecidas no parágrafo 2º do artigo 8º e do parágrafo 3º do artigo 2º da Lei de Execução Fiscal, que, por decorrerem de lei ordinária, não podiam dispor em contrário às disposições anteriores previstas em lei complementar. Então, esse é o primeiro julgado que eu trago, que, embora seja um julgado antigo, principalmente em relação ao artigo 2º, parágrafo 3º da LEF, ainda tem sido cobrado dos concursos, e vai continuar sendo por se tratar de uma decisão da Corte Especial do STJ que reconheceu a inconstitucionalidade desses dispositivos. O segundo tema que eu quero trazer aqui para vocês sobre a execução fiscal é um julgado inconcluso. Estou trazendo para alertá-los. A repercussão geral foi reconhecida em 2011 pelo STJ
E agora, quando eu fui consultar esse julgado, há parecer do Ministério Público. Geralmente, quando há parecer do Ministério Público, logo em seguida o recurso é pautado e julgado. Por isso estou trazendo para vocês, para que vocês fiquem atentos a isso, a essa repercussão geral reconhecida no STF. É comum que as provas de concurso, isso aconteceu no meu concurso de procurador da Fazenda, cobrem temas que ainda estão indefinidos, que estão aguardando uma solução judicial, para que o candidato desenvolva um argumento fazendário que seja apreciado, que seja valorado pelo examinador. Como a Procuradoria busca os melhores perfis de defesa do crédito público, de defesa judicial do crédito público, é comum que ela se utilize desse mecanismo, as bancas façam isso. A ESAF fez isso no meu concurso de procurador da Fazenda em relação ao IPI importação, que está sendo resolvido agora, recentemente, agora, há um desenho do que vai ser definido pelo Superior Tribunal de Justiça e posteriormente pelo STF. Mas na época que eu fiz a prova, realmente não havia uma definição jurisprudencial quanto a isso. Não havia uma definição jurisprudencial quanto a isso. O que existia, e o que existe nesse caso, são teses. Uma tese fazendária e uma tese não fazendária, uma tese pró-contribuinte. E aí você precisa conhecer esse julgado, porque é muito relevante do ponto de vista da execução fiscal. Veja o artigo 40 da execução fiscal. Abra esse artigo e analise comigo. Veja, prescrição intercorrente. Existe a prescrição comum, que é disciplinada pelo CTN, e existe a prescrição intercorrente, que também é disciplinada pelo CTN. Afinal de contas, só a lei complementar pode disciplinar sobre prescrição tributária. E essa prescrição intercorrente, ela diferencia-se tão somente em relação à prescrição comum, digamos, a prescrição que ocorre antes da propositura da ação, justamente por isso. Porque a prescrição intercorrente ela ocorre no seio do processo, após a propositura da ação. A função da prescrição é que a dívida e o credor não permaneça com uma espada de Damocles sobre a cabeça do devedor ad eterno, que não permaneça pela eternidade coagindo com o potencial de coagir o devedor. E o direito não socorre os que dormem. Se o direito não socorre os que dormem, o credor negligente tem a pretensão do seu crédito prescrita, transformando-se numa obrigação meramente natural, no caso das dívidas civis, no caso da dívida tributária extinguindo-se, porque o Código Tributário Nacional diz que a prescrição extingue o crédito tributário. Então, fazendo ruir aquele crédito que outrora existia. E é uma norma de bom senso. É uma norma de bom senso. Há um prazo razoável para que o credor cobre o seu crédito, para que o credor se movimente, se incline na busca pelo seu crédito. A prescrição comum ela ocorre antes da propositura da ação. E como vimos, o despacho que ordena a citação do devedor interrompe essa prescrição. Dentro do processo, é preciso que seja ferida a inércia do credor. E essa inércia do credor faz surgir novamente o prazo de prescrição. Esse prazo de prescrição tem a mesma razão de ser. Inércia do devedor, do credor, melhor dizendo, na busca pelo seu crédito, na cobrança pelo seu crédito, na diligência em tentar localizar bens do devedor, em tentar localizar o próprio devedor, em diligenciar para saber se o devedor adquiriu bens, cometeu fraudes, em emitir ofícios para cartórios para saber se há registro de imóveis no nome do devedor. Enfim, a Procuradoria Pública ela deve estar diligente, ativa nos autos. Ela deve diligenciar na busca do crédito público. E a inércia ela será considerada para o efeito da prescrição. E o que é que existia e existe ainda hoje? Existe uma súmula do STJ que diz que o juiz arquivará a execução, intimará a Fazenda Pública deste arquivamento e, decorrido o prazo de 1 ano, passará a contar a prescrição intercorrente. É justamente o que foi posteriormente positivado na lei. Este era um critério jurisprudencial. Um critério jurisprudencial de aferir a inércia do credor dentro do processo. Ou seja, de dizer assim, olha,
Depois de um ano de arquivamento do processo, o credor não fez nada. Não encontrou o devedor, ou, se o devedor já tinha sido encontrado, não encontrou bens do devedor, não identificou qualquer fraude, não identificou transferência de ativos, não diligenciou na busca do crédito. Esse prazo de um ano serve para que, endoprocessualmente, no seio do processo, o juiz verifique de maneira objetiva e segura a inércia da parte credora, a inércia do poder público. E o parágrafo 4º do artigo 40 é nesse sentido. Se da decisão que ordenar o arquivamento, esse arquivamento se chama arquivamento sem baixa na distribuição. Arquivamento sem baixa na distribuição. Se da decisão que ordenar o arquivamento sem baixa na distribuição tiver ocorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. Veja, o parágrafo 4º não traz um novo prazo de prescrição. O parágrafo 4º se refere ao prazo prescricional, que é qual? O da lei tributária, 5 anos. Mas os contribuintes, de uma maneira muito criativa, conseguiram que esse dispositivo fosse declarado inconstitucional no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região declarou inconstitucional esse dispositivo para os créditos tributários, porque se estaria criando um prazo elastecido de prescrição. Ao invés de 5, 6 anos, justamente por conta desse interstício de 1 ano. Entenderam os contribuintes que este ano estaria sendo, na prática, acrescentado aos 5 anos da lei tributária. Entenderam os contribuintes que este prazo que começa a correr do arquivamento, ou seja, esse prazo do parágrafo 2º, decorrido o prazo máximo de 1 ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrado bens, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Está no parágrafo 2º. Não encontrados bens ou não localizado o devedor, o arquivamento, será decorrido o prazo de 1 ano, será observado o prazo de 1 ano, e o arquivamento passará a contar o prazo prescricional. Ou seja, os contribuintes entenderam que havia o acréscimo ao prazo prescricional, especificamente em relação à prescrição intercorrente, desse prazo de 1 ano. Passando, então, na prática, serem de 6 anos o prazo de prescrição intercorrente. Porque do arquivamento conta 5 anos, só que já passaram-se 12 meses, já se passaram 1 ano, já se passou 1 ano nos termos do parágrafo 2º do artigo 40, que eu estou aqui com a lei aberta. O TRF da 4ª Região considerou inconstitucional esse prazo de 1 ano, considerou que, não localizados o devedor ou encontrados bens, já começa a correr a prescrição intercorrente e o prazo é de 5 anos. Não há que se esperar esse interstício legal de 1 ano para que a prescrição seja decretada. A Fazenda Pública recorreu dessa decisão da Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral deste recurso extraordinário, 636.562, o julgará como representativo da controvérsia e a ementa da repercussão geral, ementa constitucional tributário, administrativo e financeiro, prescrição intercorrente, marco inicial, reserva de lei complementar e normas gerais para dispor sobre prescrição. Supremacia das disposições do Código Tributário Nacional por força da Constituição, artigo 173 do Código Tributário Nacional, artigo 40, parágrafo 4º da Lei de Execuções Fiscais, redação dada pela Lei 11.051 de 2004. Possui repercussão geral discussão sobre o marco inicial da contagem do prazo de que dispõe a Fazenda Pública para localizar bens do executado, nos termos do artigo 40, parágrafo 4º da Lei de Execução Fiscal. Ou seja, o marco é depois de decorrido esse prazo de 1 ano, ou seja, o marco é do arquivamento, ou o marco é do momento em que não foram localizados bens ou não foi localizado o devedor. Esse ano, esses 12 meses do parágrafo 2º, ele termina por elastecer o prazo de prescrição intercorrente de 5 para 6 anos.
Isso é que o Supremo Tribunal Federal irá solucionar em breve, que já está com parecer da Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República pede, tem um parecer que eu li, que é favorável aos contribuintes, mas que você precisa ter os argumentos pró-fazenda. E quais são os argumentos pró-fazenda? Ora, esse prazo de 12 meses já era um prazo utilizado jurisprudencialmente. A súmula do STJ a esse respeito. E se você analisar a jurisprudência do STJ, desde o antigo e extinto Tribunal Federal de Recursos, TFR, já era decidido nesse sentido. Antes do arquivamento, era necessário, e é necessário, enquanto o STF não decidir isso, ainda permanece válida a lei, exceto no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, porque já tem decisão nesse sentido, pela sua Corte Especial. É necessário que o juiz abra um prazo objetivo e razoável para que o poder público diligencie. Esses 12 meses, na verdade, não são um prazo, não é um prazo que vem se a somar aos 5 anos. É um critério para se verificar se o poder público está ou não diligente na busca de bens do devedor ou na localização do devedor. Abre-se um critério objetivo, um critério de tempo, para que a inércia, que é a razão de ser da prescrição, seja aferida dentro dos autos. Senão, a prescrição já deveria começar a contar logo após a distribuição do processo, porque muitas vezes o devedor nunca foi encontrado, nem seus bens foram encontrados. Então, o que deve ser atentado para o candidato que se prepara para a advocacia pública é que não é a ausência do devedor nos autos, nem a falta de localização de bens, que fazem com que a inércia seja caracterizada. É a própria inércia que é a razão de ser da prescrição. A não localização do devedor ou a não localização de bens não é a razão de ser da prescrição. Não é porque eu me omito ou me recuso a pagar os meus débitos, ou não é porque eu não tenho bens para pagá-los que a dívida vai ser prescrita. Essa não é a razão de ser da prescrição. A razão de ser da prescrição é a inércia. É o momento no qual o devedor, o credor, melhor dizendo, está inerte, está dormindo, e o direito não lhe socorre. E aí sim surge a prescrição. Essa também é a razão de ser da prescrição comum, a prescrição antes da propositura do processo. E também é a razão de ser da prescrição intercorrente. Então, os 12 meses é para dizer o seguinte: ora, o devedor não foi encontrado, os seus bens não foram encontrados. Procuradoria Pública, haja, atue, procure, traga ao judiciário algo, traga indícios de fraude, traga indícios de localização do devedor para que nós o procuremos na via do oficial de justiça, ou requeira citação editalícia, requeira aos cartórios de registro de imóveis dos últimos domicílios tributários do devedor a informação se há bens no nome dele. Peça o bacenjude, diligencie, peça a aplicação do artigo 185A do CTN, atue na busca do crédito público, porque se você atuar na busca do crédito público, a prescrição não pode correr, porque a prescrição tem como parâmetro a inércia, e esses 12 meses é para aferir a inércia. Fim desse prazo de 12 meses, o processo é arquivado, sem baixa na distribuição, e passa a correr a prescrição intercorrente. Passa a correr a prescrição intercorrente. Só que há uma cultura de não pagar os créditos públicos. Há essa cultura no Brasil. E quer-se dizer que a ausência do devedor nos autos ou a falta de localização dos seus bens já serve para iniciar o marco inicial da prescrição, o que é incorreto. Prescrição é inércia. Prescrição é devedor, credor não diligente. É credor, me permitam a expressão coloquial, é credor dorminhoco. É credor que não atua na busca do crédito, na realização do crédito. Essa é a defesa que você tem que ter, e até que o Supremo defina esse julgado, você que está se preparando para a advocacia pública, você que tem no seu edital o tema da execução fiscal, é importante que você saiba que há esse julgamento inconcluso e que existe uma tese fazendária para ele, e que nas suas provas de procuradoria pública, seja ela municipal, estadual ou federal, porque todas trabalham com a execução fiscal, a execução fiscal é um instrumento aplicável a toda pessoa jurídica de direito público, autárquicas e administração direta, e você precisa saber dessa tese fazendária da
de dar sustento constitucional ao artigo 40, parágrafo 4º da Lei de Execução Fiscal, e você precisa saber que há realmente um julgado, uma repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal sobre esse dispositivo. Mas vamos ao julgado, talvez para encerrar, os dois mais relevantes que eu trago aqui. Na verdade é um único julgado, mas com duas consequências extremamente relevantes, ainda sobre a execução fiscal e dentro do nosso tema, e dentro da nossa proposta de trazer aspectos jurisprudenciais já conclusos, como os que trouxe anteriormente, e aspectos jurisprudenciais não conclusos, como este do artigo 40. Mas este de maio de 2013, que foi resolvido agora com a pena do sistema de julgados repetitivos, da sistemática de recursos repetitivos, de julgamento por amostragem, ou seja, que será aplicada agora para todos os processos que tratam sobre o mesmo tema, no repetitivo 1.272.827, o STJ resolveu dois temas que há muito eram objeto de idas e vindas no judiciário brasileiro. E trata mais especificamente da defesa do devedor na execução fiscal, da apresentação de embargos do devedor. Veja, Código de Processo Civil, pós-reforma de 2006, a última onda, a terceira onda, né, e última dessas ondas reformatórias do Código de Processo Civil, que alterou substancialmente a forma de execução civil, e Lei de Execução Fiscal. Há um descompasso entre as duas sistemáticas. Veja, após a Lei de 2006, tratando do Código de Processo Civil e, portanto, da execução civil comum, citado o devedor, ele poderá apresentar os embargos do devedor, ele poderá apresentar embargos à execução, sem necessidade de garantir a execução. No Código de Processo Civil, funciona dessa forma. A sistemática é que o devedor pode deduzir os seus embargos sem a necessidade de garantir a execução. Consequentemente, os efeitos suspensivos dos embargos, pós-reforma de 2006, não são mais automáticos. Ou seja, quero dizer o seguinte: a partir do momento que os embargos são deduzidos, não há automaticamente ope legis, de acordo com a lei, pela só aplicação da lei, a suspensão automática da execução. Essa suspensão dependerá de um juízo do magistrado, do juiz de execução. Ele deverá aferir a fumaça do bom direito e o perigo da demora para suspender ou não a execução. Recapitulando, pós-reforma de 2006, o Código de Processo Civil diz ao devedor: o devedor pode deduzir sua defesa, seus embargos. Na verdade é uma ação autônoma, mas pode deduzir os embargos do devedor. Não precisa garantir o juízo para isso. Porém, esses embargos do devedor não terão efeitos suspensivos automáticos, como tinham antes. Porque antes da reforma de 2006, no Código de Processo Civil, o devedor só podia apresentar embargos do devedor, embargos seus, se garantisse a execução. Mas, consequentemente, como a execução estava garantida, ele havia apresentado os embargos, a mera apresentação dos embargos já suspendia a execução. Não é mais assim. A suspensão da execução agora é ope judicis, ou seja, depende do juízo de fumaça do bom direito e do perigo da demora exarado pelo magistrado. Ou seja, embora a execução esteja até garantida, o juiz não suspenderá a execução tão só pela garantia da execução, ainda que a execução esteja garantida. O juiz irá aferir nos autos se há necessidade de suspensão ou não. Então, o oferecimento de garantia não tem o efeito mais, pós-reforma de 2006 do Código de Processo Civil, de suspender a execução. E a execução fiscal? Veja, a execução fiscal tem dispositivo em contrário a isso. A Lei de Execução Fiscal diz que não são oponíveis embargos. Não pode apresentar embargos do devedor se não houver garantia da execução.
E a reforma de 2006 não alterou a execução fiscal. Não alterou a execução fiscal. Ponto 1. A execução fiscal, a lei da execução fiscal diz expressamente que não podem ser deduzidos e apresentados embargos do devedor sem a garantia da execução. Então ela já tem uma diferença em relação à atual redação do Código de Processo Civil. No Código de Processo Civil, podem ser deduzidos embargos do devedor, independentemente da garantia. Na execução fiscal, não podem ser deduzidos embargos do devedor sem garantia da execução. Há uma diferença de tratamento. Ponto 1. Ponto 2. Suspensão da execução. Não há dispositivo na lei da execução fiscal que trate da suspensão da execução. A suspensão da execução na lei da execução fiscal era aplicada por força da norma do Código de Processo Civil. Não havia disposição expressa que determinava que, apresentados os embargos de devedor na execução fiscal, ela seria automaticamente suspensa. E aí a questão é, como se compatibilizar as novas disposições do Código de Processo Civil com a lei da execução fiscal? Em relação especificamente a esses dois pontos, ou seja, na execução fiscal, pode o devedor embargar sem a necessidade de apresentar garantia? Esses embargos terão efeitos suspensivos ou não terão mais efeitos suspensivos? Essa garantia proporcionará um efeito suspensivo tão só pela garantia ou necessitará que o juiz faça o aferimento dos elementos de fumaça do bom direito ou perigo de memória? Essa era a questão que estava sendo debatida nesse recurso 1.272.827 no STJ em caráter repetitivo. O ministro Luiz Fux não estava mais no STJ, já estava no STF nessa sentada, e ele já tinha várias decisões aplicando o que ele chamou de hermenêutica dialógica, ou hermenêutica do diálogo das fontes, e aplicando numa ótica mais protetiva para o poder público, pois se existe a lei de execução fiscal, que é uma lei específica, ela foi feita para agilizar a cobrança do crédito público, e o ministro Luiz Fux tinha uma jurisprudência que considerava o seguinte: na execução fiscal, o devedor permanece precisando garantir o juízo para poder embargar, e a suspensão da execução fiscal não é mais automática. Ele aplicava a lei de execução fiscal no que ela é expressa e aplicava o CPC naquilo que a lei de execução fiscal era omissa. Essa era a tese da Fazenda Pública, que era capitaneada pelo ministro Luiz Fux. Por sua vez, os contribuintes entendiam o seguinte: não, a reforma de 2006 tem influência na execução fiscal, ainda que haja disposição em contrário expressa na execução fiscal. Os contribuintes defendiam que podiam deduzir embargos do devedor sem a necessidade de garantia do juízo, é que a execução fiscal era suspensa automaticamente. Era uma tese um tanto absurda, principalmente na segunda parte. Em relação à primeira parte, tinha um certo fundamento, reconheço. Mas em relação à suspensão automática, de fato, o argumento de aplicação do CPC aí já era outro, e era pelo histórico e tal, pela segurança jurídica, enfim. Mas o poder público venceu essa demanda no STJ, e a decisão que fica valendo é a seguinte: impossibilidade de se embargar a execução fiscal sem a garantia do CPC. Pode haver embargo de devedor sem garantia de juízo. Execução fiscal. Não pode haver embargo de devedor sem a garantia de juízo. São diferentes. E o STJ assim decidiu em recurso repetitivo da controvérsia em maio de 2013. Veja o argumento. Foi um recurso relatado pelo ministro Mauro Campbell Marques, julgado pela primeira sessão do STJ, e foi decidido à unanimidade, ausente apenas o ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Decidiu pela relatoria do ministro Mauro Campbell Marques, em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do Código de Processo Civil de 73, a nova redação do artigo 736 do Código de Processo Civil, dada pela Lei 11.382 de 2006, artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos, não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja, artigo 16, parágrafo 1º,
que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos da execução fiscal. Como lhes disse, a execução fiscal tem dispositivo expresso nesse sentido. Só pode haver embargo do devedor na execução fiscal se houver garantia de juízo. A reforma do Código de Processo Civil não alcançou essa norma expressa da lei de execução fiscal, porque senão tinha alterado também a LEF. E se não alterou a LEF, a gente não pode presumir que a alteração da lei geral implique numa alteração da lei específica. Não é regra de hermenêutica isso. Na verdade, a regra de hermenêutica é a prevalecência, que prevaleça a lei específica, em detrimento da lei geral. E pelo mesmo motivo, a alteração da lei geral não alcança a lei específica. Importante que você saiba disso. Muito importante mesmo. Segundo aspecto desse mesmo julgado, não há suspensão automática da execução fiscal, ope legis, pelo oferecimento de garantia. Ainda que a garantia seja requisito, e aqui essa tese foi muito boa para a fazenda pública, todas as fazendas públicas, ainda que a garantia seja um requisito para a defesa do devedor na execução fiscal, ainda que o devedor só possa opor os seus embargos de devedor na execução fiscal, os embargos da execução fiscal, garantindo a execução, essa garantia, que é obrigatória, não terá o efeito de suspender a execução fiscal. Não terá o efeito de suspender a execução fiscal. Aí sim se aplica, por ser compatível, pelo diálogo das fontes, pela hermenêutica dialógica, que vocês verão se lerem essa ementa, e vão ver também nos julgados relatados pelo ministro Luiz Fux. O artigo 739-A não se incompatibiliza com a sistemática da lei da execução fiscal. Então, o juiz tem que aferir a fumaça do bom direito e o perigo da demora para poder também, na execução fiscal, suspender ou não o executivo. Então, veja, num ponto, CPC e LEF se antagonizam. No outro ponto, eles se complementam. E qual a razão disso? Não há disposição expressa na lei da execução fiscal que diga que a execução é suspensa. Essa suspensão decorria da norma de processo civil pré-reforma de 2006, da lei 11.382. Então decidiu o STJ, item 5 da ementa, eu inverti o item para dar uma lógica nessa abordagem. Desse modo, tanto a lei da execução fiscal quanto o artigo 53 da lei 8.212 não fizeram opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos de devedor. Ou seja, pode ser aferido, pode haver suspensão ou não. Não há necessidade impositiva legal de haver suspensão. Por essa razão, não se incompatibilizam com o artigo 739-A do CPC com a redação pós-reforma de 2006, que condiciona a atribuição dos efeitos suspensivos aos embargos de devedor ao cumprimento de 3 requisitos: apresentação de garantia, verificação pelo juiz da relevância da fundamentação e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Ou seja, ainda que apresentada a garantia e não há embargo do devedor na execução fiscal sem apresentação de garantia, portanto, esse requisito na execução fiscal, pelo menos, sempre vai estar cumprido, porque só há embargo do devedor se houver apresentação de garantia. Na execução fiscal, o juiz tem que aferir o perigo da demora e o perigo e a fumaça do bom direito. Então, além da garantia da execução, que é pressuposto para a existência dos próprios embargos na execução fiscal, no que difere do Código de Processo Civil, importante que fique claro, porque talvez vocês, eu tenho que ter cuidado para não ser claro, porque no momento, como vocês veem, o Código de Processo Civil difere da lei da execução fiscal, no outro momento eles se aplicam conjuntamente. Então, muito embora os embargos tenham como pressuposto a garantia do juízo, na execução fiscal, esse pressuposto, que já é pressuposto para a existência dos próprios embargos, para que a execução esteja suspensa, deve vir acompanhado de um argumento de fumaça de bom direito e de um argumento do perigo da demora, para que o juiz, ope judicis, decida pela suspensão ou não do executivo fiscal. Além da garantia, que já é pressuposto para a existência ou não dos embargos, por isso que a garantia já não é requisito, no caso da execução fiscal, não é requisito, mas é um pressuposto.
Porque não há que se falar em suspensão da execução fiscal sem os embargos de devedor. Então, os embargos de devedor só podem ser opostos com a apresentação da garantia. Então, a apresentação da garantia é o próprio pressuposto para a existência da defesa de embargos da execução fiscal nos autos. Além dos embargos da execução fiscal e, portanto, a apresentação da garantia, tem que haver perigo da demora e fumaça do bom do direito. No Código de Processo Civil, da mesma forma. A única diferença é no ponto primeiro, no ponto B do slide anterior, que no Código de Processo Civil os embargos não dependem do oferecimento de garantia e na execução fiscal depende do oferecimento de garantia. Então, essa foi a construção desse momento de defesa do devedor na execução fiscal pró-fazendária que o STJ criou. Eu estou falando aqui pró-fazendária simplesmente, e aí eu já caminho para encerrar a aula, simplesmente para que você tenha um parâmetro. Ao meu ver, e profissionalmente eu falo isso, não existe tese pró-fazendária ou pró-contribuinte. Na verdade, o que deve existir numa decisão judicial é o bom senso. São os bons argumentos. O melhor argumento tem que vencer. E de maneira imparcial, eu penso que este foi o melhor argumento. Se favoreceu o Estado ou não é outra questão. Favoreceu nesse caso. Poderia não ter favorecido. Tudo bem. Mas eu entendo que nesse caso aqui, e é assim que o STJ decide, na maioria das vezes, porque infelizmente há determinadas situações que há, de fato, um jogo político, isso é inegável, mas nesse caso o melhor argumento venceu. Então, ao meu ver, não existe uma tese aqui pró-fazendária. Na verdade, foram os argumentos que foram trazidos e que o STJ considerou o mais relevante esses argumentos aqui da Fazenda Pública. E para você que está se preparando para concurso, é importante você utilizar esse critério de pró-fazendário e pró-contribuinte, porque você estuda teses. Você estuda teses, você não é juiz. Você está estudando teses. E existe sempre uma tese, como a do artigo 40, parágrafo 4º, que eu lhes demonstrei naquela repercussão geral, pendente de julgamento pelo STF. Existe uma tese pró-fazendária e existe uma tese pró-contribuinte. O melhor argumento vencerá. Ao meu ver, também, naquela situação, o melhor argumento é da Fazenda Pública e são aqueles que já lhes disse. Esses julgados, que foram os seguintes: a cobrança paralela à execução fiscal, através da cobrança extrajudicial, um meio alternativo. A execução fiscal não é empecilho à existência de um meio alternativo, que é o protesto. Decisão tomada em dezembro de 2013, lhes trouxe. A exigência de lei complementar para tratar sobre prescrição, e eu trouxe esses dois julgados. O primeiro da Corte Especial do STJ, tratando do artigo 2º e do artigo 8º da Lei de Execução Fiscal, que não são mais aplicáveis a dívidas tributárias, naqueles dispositivos que trata da interrupção da prescrição pelo despacho do juiz, e, principalmente, esse você tem que saber, dos 180 dias de suspensão de prescrição pela inscrição em dívida ativa. Ainda sobre prescrição, o julgamento inconcluso do STF do artigo 40, parágrafo 4º da Lei de Execução Fiscal, com repercussão geral conhecida e com parecer do Ministério Público já ofertado, ou seja, em vias de ser pautado, em vias de ser iniciado. É importante para quem se prepara para procuradorias públicas, porque o examinador pode cobrar julgados inconclusos para que você apresente a melhor fundamentação para o poder público. Caiu no meu concurso, foi cobrado assim, você precisa estar atento às teses fazendárias, porque essa inclinação do candidato ao poder público, a defesa do poder público em juízo, ela é aferida, ela é examinada, ela é apreciada no concurso. E, por fim, eu trouxe ainda o julgado sobre o contexto da defesa, a construção desse contexto de defesa do executado, do devedor fiscal, na execução fiscal. Ou seja, ele precisa apresentar garantia para embargar e, além desse pressuposto, os embargos do devedor dele terão que cumprir mais outros dois requisitos: perigo da demora e fumaça do bom direito. Então, esses foram os julgados que eu julguei num espaço curto de 1 hora. Trazer a muitos outros que envolvem a execução fiscal, e vocês precisam estudar, precisam estar atentos a isso. Ao meu ver, hoje, estes foram os mais relevantes que eu poderia trazer, são os mais cruciais e mais uma caibilidade maior em concurso. Eu espero que você tenha absorvido esses conhecimentos e eu estou à disposição de todos os colegas do EBES, de todos os colegas que participam do webinário, para qualquer esclarecimento do que tenha ficado obscuro e
Agradeço a vocês por estarem dando atenção e pela paciência de vocês nesse segundo dia de webinários. Teremos mais 3 palestras, do Dr. Petróvio Baltar, do Dr. Fernando Baltar e do Dr. Birajara Casado, nesses próximos dias. Que vocês estejam conosco. Eu agradeço demais a atenção de vocês e estou, como disse, à disposição. A Escola Brasileira de Ensino Jurídico na Internet está com as portas abertas para que os candidatos possam tirar suas dúvidas e acrescentar muitas vezes nos seus comentários e críticas algo de valor nas aulas que nós apresentamos aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo webinário, até a próxima palestra.